Prontinho, e nossa gravação está iniciada. Hoje é dia 7/12. Estamos aqui para mais uma aula de português no nosso cursinho Canoa Cursos. Nosso curso que promete uma aprovação maravilhosa no nosso concurso de Lagoa da Canoa, que está já chegando, tá bom? Hoje é quinta-feira, ontem, quarta-feira, nós iniciamos mais um módulo, na verdade, o último módulo do nosso curso, que é o módulo de interpretação de textos, tá bom? Só para contextualizar. Tá tudo bem. Só para contextualizar, hoje nós vamos continuar a apostila de número 18. Quem pegou a apostila, a primeira apostila, ela está incompleta. Hoje eu enviei a segunda versão da apostila, com a apostila já completinha, com os conteúdos de ontem e com os conteúdos de hoje, tá bom? Só para marcar, enquanto o pessoal vai chegando, é bom marcar o que é que a gente fez ontem desse novo módulo de interpretação de texto, tá? Então, eu vou colocar aqui no comecinho da apostila, só para vocês que ainda não assistiram a aula de ontem, contextualizar. E quem está assistindo online, gravada, também é importantíssimo acompanhar o que é que rolou ontem, tá bom? Nós começamos a trabalhar a interpretação de texto já com questão ontem. Falamos de algumas questões, falamos de leitura, interpretação de gráficos, falamos de dados implícitos e dados explícitos, que são importantíssimos para o processo de entender textos, tá bom? Em algum momento nós tocamos também na aula de ontem em um exercíciozinho de verdadeiro ou falso, de certo e errado, para a gente entender o que é interpretação de texto e até onde a gente pode ir sem extrapolar os limites do texto. Então, nós finalizamos a aula de ontem com esse exercíciozinho de interpretação e compreensão de texto. Boa tarde, Mayara, seja bem-vinda. E foi assim que nós finalizamos, na verdade, a aula de ontem, tá bom? A aula de hoje vai ser um pouquinho mais rápida, porque só para finalizar essa introdução e interpretação de texto. Mayara disse aqui para o pessoal que faz umas meia hora que eu enviei para o Edinaldo e para a Neide o complemento da apostila, porque ontem nós trabalhamos o começo dessa apostila e ela não estava completa. Então, eu terminei de preencher essa apostila hoje. É a mesma apostila, só que eles enviaram agora para vocês a versão completa, tá bom? Eu mandei hoje, ainda agora, acho que o pessoal já deve ter encaminhado para vocês agora há pouco. Ave Maria, a Mayara já imprimiu, mulher. Pois a menina é rápida, viu? Bom, então nós podemos seguir do lugar que a gente tinha. Tu não tirasse nenhuma, Luciene. Tá registrando como? No caderno, né, mulher? Depois. Tá fazendo anotação, é? Aham. Muito bem. Quem não tira xerox, copia e tá tudo certo. Eu não gosto muito de xerox porque já vem pronto. Eu também gosto de copiar, Luciene. Sou igual a você. Mas tem gente que já prefere a xerox e vai fazendo marcação. Não tem problema, tá? Bom, vamos seguir nossa apostila de interpretação de texto. Qual é o norte? Nós vamos partir de onde hoje? Nós começamos a falar ontem de texto implícito e explícito, e hoje nós vamos falar de interpretação de texto, falando de uma coisa que a gente chama de tipologia textual. Para que eu consiga interpretar bem o texto, eu preciso entender a tipologia. O que é tipologia? É o tipo do texto. Porque cada texto tem um tipo diferente. Então, quando eu entendo a característica, qual tipo do texto, eu consigo entender de maneira muito mais fácil e de maneira muito mais rápida o motivo pelo qual aquele texto foi feito. Como ele foi feito, qual tipo ele segue, tá bom? Então, é a partir desse ponto que a gente vai hoje. Então, quem está sem apostila pode anotar aí o título da aula de hoje. Para interpretar texto, a gente quer aprender tipologia textual. É o grande assunto que nós vamos tocar hoje, de novo. Tipologia textual. Tipologia textual. O que é a tipologia textual? O próprio nome já diz. É o tipo. Cada texto tem um tipo.
tipo. E o que é que significa dizer que cada texto tem um tipo? Significa dizer que cada texto tem uma estrutura, cada texto tem um molde de construção, cada texto tem uma linha a se seguir de acordo com o intuito daquele texto. Tá? Então, tem muito a ver com a estrutura, com a montagem, como esse texto foi feito. A gente chama isso de tipologia textual, tá bom? É por aqui que nós vamos começar a aula de hoje. Já na apostila, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para quem está sem apostila conseguir visualizar de casa, tá bom? Nós vamos começar com o primeiro tipo, que aparece muito nas provas de concurso, que é a tipologia descritiva. Ah, professor, estou estudando muitos assuntos. O senhor vai falar agora e eu vou esquecer na hora do concurso, ou vou estar nervoso e não vou conseguir lembrar o que é a tipologia descritiva. Mas se você conseguir lembrar o nome, e geralmente as alternativas trazem o nome, olha o nome do primeiro tipo de texto que nós vamos estudar hoje. Descritivo. O que é descrever? É um texto que vai ter na sua marca, na sua estrutura, a descrição de alguma coisa. Se eu pedir para você descrever, por exemplo, descreva o Wilkley, você pode fazer a descrição física. Branco, calvo, lábios grandes, olhos pretos. Isso é descritivo. Tá bom? Se eu pego um texto descritivo, olha o que eu marquei aí para vocês. O texto descritivo tem que enfatizar o que é estático. O que é que isso significa, professor? Que não pode ser uma coisa, para que eu possa descrever uma coisa, essa coisa tem que ser muito específica, senão não tem como eu descrever. Não tem como eu pedir, por exemplo, para você descrever a beleza de uma flor que nasce no inverno. É muito subjetivo isso. Aquilo que aparece no texto descritivo é enfatizar uma coisa estática, é um retrato, é um recorte de uma paisagem, por exemplo, que eu vejo. Eu descrevo uma ação, eu descrevo um costume. E aí a Mayara trouxe uma questão muito importante que aparece nos concursos, trouxe aqui no chat, que é a diferença de tipologia textual para gênero textual. Isso é muito importante que você marque. Qual é a diferença da tipologia textual e do gênero textual? A gente pode pensar assim, Mayara, se você quiser anotar de maneira assim mais objetiva. O que é que a gente chama de tipologia textual? É a forma que o texto se apresenta. É a presença de certos traços linguísticos que são determinados. Por exemplo, se eu digo para você, não sei se você lembra, Mayara, de quando você era pequena, na escola, que a professora contava uma fábula da formiguinha e da cigarra, da lebre e do coelho, de quem mais? Da cigarrinha, da dona aranha. A gente vai dizer que aí a gente tem um tipo de texto, tanto na lebre e o coelho, a cigarrinha, a formiga, tem um tipo de texto que se parece muito. Qual é o tipo de texto que se parece muito? Porque é uma narração. Mesmo que sejam personagens diferentes, em todos eles vão ter ações, em todos eles vão ter personagens, em todos eles vão ter o tempo, começo, meio e fim da historinha. Então, a tipologia, Mara, ela está muito ligada ao que a gente chama de forma de um texto. É diferente, por exemplo, como é que eu sei que uma receita de bolo é diferente da fábula da formiguinha? Porque a formiguinha tinha uma lição de moral, tinha personagens, tinha espaço onde acontecia, tinha tempo. E é por isso que eu digo que a narração é uma tipologia, porque não importa quem vão ser os personagens, na tipologia você vai ter sempre narração, com enredo, com personagens, com tempo, você vai ter as partes da historinha. Então, isso é um tipo de texto. Tranquilo até aqui? Oi. É no narração
E, no caso, sempre alguém conta a história, né? Não vai se envolver, vai contar a história dos personagens. É Na isso? narração, Sim? vai ter que desenvolver a história, contar e ir desenvolvendo as partes. Primeiro a apresentação, depois acontece um conflito entre eles, depois tem uma parte que é a parte mais emocionante, Mas depois tem a parte que a historinha acaba. Aí você conta a historinha, Luciene, para desenvolvê-la e chegar a algum lugar. Pegou o lance? tá. No caso, eu poderia contar a história, aí seria uma narração. Poderia narrar a história, né, de alguém ou de alguma coisa. Isso, perfeito. E qual é a característica que essa narração tem que ter, Luciene? Tem que ter personagem para viver essa história, tem que ter Personagem, né? tem que ter um tempo. Tanto é que com a sua narração começa. Era uma vez, era quando? No passado. Aconteceu isso. Aí acontece uma historinha com eles. Isso é o que a gente chama de narração. É diferente, por exemplo, daqui a pouco eu respondo a tua pergunta, tá, Mayara? É diferente, por exemplo, de uma notícia que eu vou ler. Ou é diferente, por exemplo, de. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Olha a diferença que eu vou dizer agora. É diferente de um TCC. Quem aqui já fez alguma faculdade? Alguém já fez pelo menos uma faculdade? Eu já fiz. Já fez uma faculdade? A gente não tem que fazer um TCC, uma análise de alguma coisa, É. aí já não é mais historinha, já não é mais narração. Vai ser um texto descritivo ou um texto dissertativo, dependendo do que você for fazer. Então, não é mais uma narração, porque você não vai, por exemplo, no TCC, Mayara, você não vai mais, já é uma dissertação, você não vai mais contar uma historinha. Você vai ter que desenvolver uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão de uma análise. Então, o tipo textual, ele está muito ligado à forma do texto, aos elementos que aquele texto vai ter. Pegou o lance? Esse é a ideia de título. Ele está muito mais ligado à forma de um texto. Eu posso mudar o tema do assunto, mas pode ser, sei lá, eu fiz letras. Uma pessoa pode ter feito enfermagem, a outra pedagogia. São áreas diferentes, mas o nosso TCC é escrito do mesmo jeito, com introdução, com desenvolvimento, com análise, com metodologia. Porque independente da área, a estrutura do TCC é a mesma, que é uma dissertação, ou que é um texto descritivo. Pegou o lance? Aí a Mayara perguntou aqui no chat, professor, e deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver. E agora a gente vai para o gênero, né? Já a receita, por exemplo, não vai ser, Mayara, a receita já é um gênero? E qual é o gênero, professor? Que você ainda não falou. O senhor começou a aula falando de tipologia. Os gêneros são infinitos. A gente tem tipos de texto, e dentro desses tipos de texto, a gente faz gêneros infinitos. E qual é o grande lance do gênero? O gênero ele tem uma função social. O gênero tem uma função social. O que é que isso significa, professor? Qual é a grande marca do gênero? O gênero não é só sobre como eu escrevo. O gênero, ele tem uma função específica para a comunicação. Por exemplo, quando você compra um remédio que você nunca tomou, você vai ler o quê? A bula. E na bula você tem o gênero, porque ali você não procura uma notícia. Ele tem uma função específica. Por isso que a gente disse que o gênero ele não tem a ver com o jeito que você escreve. Tem que ter uma estrutura, tem. Mas o gênero ele tem a ver com a função específica social que o texto tem. Por exemplo, quando a notícia é um gênero. Quando eu leio uma notícia, ela tem uma função específica. Eu não leio uma notícia para aprender a fazer um bolo. Assim como a receita. A receita não é um tipo de texto. A receita é um gênero. E nem é descritivo, Mayara. Ele é injuntivo, já é outro tipo de texto. Qual é o texto injuntivo? É aquele que orienta você a fazer alguma coisa. Pegou o lance? Então, o gênero, que são infinitos, uma carta é um gênero. Qual é a carta? Qual é o objetivo de uma carta? Se comunicar. Qual é o objetivo de uma receita social? Ensinar a fazer alguma coisa.
Qual é o objetivo de uma bula de remédio? Orientar sobre efeito colateral, a maneira de usar os componentes de um remédio. O gênero conto. Qual é o gênero conto? Tem uma característica. A crônica tem uma característica. Então, o tipo está mais ligado à forma como eu escrevo o texto. Ele tem uma forma, ele tem elementos no tipo. E já no gênero, são vários tipos de texto, infinitos tipos, que têm uma função muito específica. O poema é um gênero, porque tem uma forma de se fazer um poema. O conto é um gênero, a notícia é um gênero, a bula é um gênero, a carta é um gênero, o diário é um gênero. Então, existem infinitos gêneros que têm uma função social específica. Tá bom? Aí agora a gente não vai falar muito de gênero, para a gente não confundir e ter muita coisa, assim, dois assuntos ao mesmo tempo. Primeiro a gente vai falar dos tipos e depois a gente volta para os gêneros. Tá bom, corações de Jesus? Então nós vamos voltar para a ideia de tipo. Então, o tipo de texto, o texto descritivo, é como se fosse um texto estático, é um recorte de uma paisagem. Imagine, sei lá. Deixa eu dizer. Tá. Quem vai me ajudar é a Luciene, me auxiliar. Luciene, isso aqui parece o quê? Não sei se você está vendo. Não, eu não tô... Tá vendo aqui minha cara? Peraí, deixa eu chegar aqui. Sim, tô vendo. Isso aqui parece o quê? Não dá para ver, não, que eu tô com o telefone. Eita, mentira. Olha. Dá para ver a cor? Sim. Qual é a cor? É rosinha. Perfeito, rosinha. Isso aqui é redondo, quadrado ou é um triângulo? Quadrado. Isso aqui tá com cara de uma bola? Não. Isso aqui é o meu pacotinho de lenço facial. Olha como você descreveu, Luciene. Você disse que a cor era rosinha. E você disse que era um quadrado. Então, isso que você fez é a construção de um texto descritivo. Agora, se eu perguntar, por exemplo, o que é isso? Vocês vão me dizer que isso é um copo. Se eu perguntar qual é a cor, vocês vão ver que é transparente, mas tem alguns pontinhos na cor vermelha. Aí eu vou falar, no caso, as características, não é isso? É mais ou menos isso? Exatamente. Você está descrevendo as características. Mas você poderia escrever qualquer coisa. Você poderia descrever quanto de água cabe aqui. Você poderia escrever o formato. Você poderia escrever que tem um canudo. Então, esse é um texto descritivo. É como se eu pegasse uma foto e pedisse para você me explicar o que é que tem na foto. Aí você vai dizer, na foto tem 2 pessoas. A foto está em preto e branco, porque essa foto tem mais de 10 anos. Nela está minha mãe, meu pai, minha avó. Então, você está descrevendo, você não está contando história. O texto descritivo não tem nada de contar história. No texto descritivo, você vai contar sobre o tempo, você vai contar sobre os elementos, sobre o ambiente, e você vai trazer informação. Tá bom? Bom, entendi. Aí, vamos seguir daqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, chega. Ai, deu uma travadinha aqui. Aí há um textinho aqui para a gente tentar entrar mais nessa história de descritivo. A Mayara viu que era um lenço, né? Não tinha nem visto. Estou relembrando. Eu quase que não reconheço. Oi, Luciene? Que não reconheço, eu fiquei apertando o olho para ver o que é aquilo. O pacote de lenço. A Mayara falou no chat aqui, eu nem vi. Mayara, quando você vai falando, você vai relembrando principalmente, a gente vê muito isso no ensino fundamental. Só com o passar do tempo a gente vai esquecendo, né? E perde esse hábito de lembrar de gêneros e tal. Mas há um textozinho que está aí na página de vocês. Na faculdade de Pedagogia em Letras, você revê muito, assim, são muitos elementos de tipologia, principalmente para quem vai fazer pedagogia.
Porque pedagogia você tem que exercitar bem essa capacidade de apresentar tanto os gêneros quanto as tipologias, né? É mentira, Mayara, que você é minha colega diária. Muito bom. Feliz em saber. Aí qual é o lance? Olha o textinho aí que está entre aspas nessa página. Diz assim: luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza do prédio. Ó, você imaginando, ó, como se fosse uma foto. As luzes de tom cinza pálido, elas incidem sobre o cinza dos prédios. Nos bares, bocas cansadas conversam. Ó, aí eu comecei a imaginar, como é descritivo. Eu comecei a imaginar nos bares as bocas cansadas que conversam, que mastigam e bebem em volta das mesas. E bebem em volta das mesas. Nas ruas, aí você já imagina a rua, pedestres apressados se atropelam. O trânsito caminha lento e nervoso. Eis São Paulo às 7 da noite. Lendo esse texto, você começa a interpretar e pensar na descrição de São Paulo às 7 da noite e o que é que tem lá. Mas veja que eu não posso chamar isso de narração, porque eu não tive nomes desses personagens. Eu não tive a historinha do que acontecia com eles. Eu não tive um enredo, eu não tive uma treta, um problema que aconteceu entre eles. Por isso eu não chamo isso de narração, porque a única preocupação desse texto era descrever São Paulo às 7 da noite e o que é possível observar. Então, esse é o texto que a gente chama de texto descritivo. Aí, ó, outras características aqui, né? Podemos notar no texto muitos adjetivos, juntamente com a enumeração de substantivos e verbos. Não há interpretação de movimento nesse texto. Tudo é recorte de instantes. Por isso, poderíamos pintar um quadro com base na descrição da imagem. Ó, eu poderia pintar um quadro com essa descrição, com essa informação do que o texto me deu. Por isso que é descritivo. No texto descritivo, ele é tão fiel ao que está acontecendo que você consegue pintar uma imagem do que foi descritivo. As luzes, então, pálido sobre prédio, eu consigo pintar o prédio. Nos bares, bocas cansadas conversam, eu consigo pintar a porta do bar, pessoas sentadas bebendo, mastigando, bebendo em volta da mesa. Eu consigo pintar as ruas, os pedestres apressados que se atropelam, o trânsito que caminha lento e nervoso. Então, tudo isso é uma descrição. A descrição é quase um quadro. Tudo que está no texto, você consegue perceber ele fisicamente, tá bom? Essa é a grande característica do que a gente chama de texto descritivo. Podemos notar que no texto há muitos adjetivos, juntamente com a enumeração de substantivos e verbos. Não há interpretação de movimento. Tudo é recorte distante. Por isso, poderíamos pintar um quadro com base na imagem que ele nos sugere. Quer que eu dê mais um exemplo de texto descritivo? Se você faz um anúncio... Fala aí, professor. Oi, Luciane. Sim, fala aí, um exemplo. Outro. Vamos pensar em outro exemplo. Eu quero vender a minha casa. Deus me livre de vender minha casinha. Eu amo minha casinha. Mas vamos dizer que eu preciso vender a minha casa. Aí, onde é o melhor lugar para eu anunciar? Internet. Hoje em dia, todo mundo que quer vender as coisas coloca logo onde? Na internet. Primeiro lugar que as pessoas colocam, internet. Não tem para onde correr. Aí, eu vou fazer um texto narrativo. Vocês acham que eu tenho que botar foto da minha casa na internet e começar a dizer assim: lá nessa casinha eu vivi uma vida linda, fofinha, maravilhosa, incrível. E aí tive vários problemas, briguei, tô triste. E nessa casinha você... Não tem como. Lá nessa casinha morava eu, a minha mãe, meu pai, o meu cachorro. Quem vai comprar uma casa quer ler uma historinha? Não, quem vai comprar uma casa, aí eu uso o gênero anúncio. O anúncio é um gênero, mas o tipo de texto que tem que estar dentro desse gênero anúncio é um texto objetivo e descritivo.
Por quê? Porque quem vai se interessar em comprar minha casa não precisa saber quem morava lá. Não precisa saber os problemas que eu passei lá. Quem vai se interessar na casa precisa de informações descritivas. Precisa saber quantas casas tem. Oh, perdão, quantos quartos tem? Quantos cômodos tem? Se tem garagem, se não tem. Se é ventilada, se não é. Quem vai comprar minha casa precisa saber se o banheiro é suíte ou não é. Então, quem vai comprar, precisa saber de dados específicos. Isso é importantíssimo para a gente entender o que é que vai ser comprado, que no caso é a casa. Você pode colocar nessa descrição a pintura, se ela tem uma fachada, se ela não tem, a cor das paredes. Então, isso é importantíssimo, tá? Da gente saber. Eu não vou, por exemplo, você acha que eu vou vender a casa, eu vou colocar no anúncio dizendo assim, compre essa casa, pinte ela da cor que você quiser, faça uma reforma. Quem vai comprar não pode receber a ordem, não. Porque isso já é outro tipo de texto. Já é um texto que chama de texto injuntivo, que é ensinar alguma coisa. Quem vai comprar vai fazer o que quiser. Então, por exemplo, no gênero anúncio, o único tipo de texto que cabe no gênero anúncio, o único tipo que cabe é o descritivo. Porque eu vou precisar descrever. Então, tem vários gêneros e você vai usar o tipo de texto dentro dos vários gêneros que existem. É a estrutura como eu vou montar. Aí, como é a ideia ideal? Qual é o tipo, a tipologia de texto que eles chamam aqui de descritivo? Eu vou fazer o anúncio, botar as fotos da casa e vou dizer assim, vendo uma casa ampla, espaçosa e ventilada. A respeito dos cômodos, a casa possui 3 quartos, uma cozinha, uma área gourmet, uma garagem que cabe 2 carros, os 2 quartos são suíte. Ave Maria, como eu queria ter essa casa. Tô rico para vender. Rico, rico, rico. Então, vendo aí, minha gente, isso aqui é um texto descritivo. Essa descrição que eu preciso fazer. Então, quando a gente fala de descrever, para finalizar essa primeira parte, tem assim. Assim, devemos descrever enumerar, caracterizar ações e elementos que produzem uma imagem congelada do instante, da coisa ou da rotina. Isso é um texto descritivo. Vai ver rápido, né, Mayara? Isso é um texto que chama de descritivo. Dentro da variedade de textos descritivos, ressaltam-se os textos injuntivos. Então, dentro dos textos descritivos, podem ter textos que a gente chama de textos instrucionais, tem a ver com instruções, tem a ver com texto injuntivo, que é o exemplo de uma receita, por exemplo. Quando eu não era estudante de letras ainda, quando eu não tinha me formado, quando eu não era professor, para eu não ter que decorar várias características, o que é que eu fazia? Eu decorava que o texto juntivo eu encontro numa receita. Que o texto narrativo é um texto que eu conto historinha. E aí, toda vez que eu via, só tentava encaixar o texto novo que eu estava lendo. Se é uma receita juntivo, vai ter que ser parecido com a receita. Vai ter que ter instruções. Aí eu consegui aprender mais fácil. Depois que eu me tornei professor, aí é que eu aprendi o restante. Então, a gente pode aprender também assim, por partes, tá bom? Vejamos aqui. Olha um recadozinho que você pode encontrar aqui em algum lugar, na capa de uma prova de concurso. Você vai fazer o concurso do Lagoa da Canoa, por exemplo, e você vai encontrar um quadradinho desse na capa, dizendo assim: verifique se este caderno corresponde à sua opção de cargo. Verifique se esse caderno, ó, como já não é mais uma historinha, nem está descrevendo, ele está dando instruções. É um tipo de texto descritivo e injuntivo.
Verifique se esse... Ó, verifique. Ele está mandando você fazer. Ele não está lhe dando a opção. Por isso a gente chama de texto injuntivo. Verifique se este caderno corresponde à sua opção de cargo. Verifique se contém 70 questões numeradas de 1 a 70. Verifique se contém a proposta e o espaço para o rascunho da prova discursiva. Caso contrário, reclame. Ó como o verbo tá colocado. Verifique. Reclame. Olha como é um pedido aqui. É uma ordem que ele está lhe dando. Não serão aceitas reclamações posteriores. Para cada questão, existe apenas uma resposta certa. Leia, muito bem, Mayara, muito imperativo. Olha a forma dos verbos. Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha. O injuntivo tem muito disso. Escolha a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada na folha resposta que você recebeu. Veja como é importante que você respeite a estrutura do gênero e do tipo. Imagine que você vai ensinar uma receita. A Luciene fez um bolo bem gostoso. Luciene fez um bolo bem gostoso para a nossa festa de confraternização. A Marilene fez um bolo bem gostoso para a nossa festa de confraternização. Aí eu como do bolo e digo, caramba, que bolo maravilhoso. Vou pegar uma caneta para tu, Luciene e Marilene, me darem a receita. Aí a Luciene dá a receita dela, bem bonitinha. Ó, você vai pegar a farinha de trigo, misturar com 3 ovos, manteiga. O recheio você vai fazer assim. Aí eu digo, Marilene, eu amei teu bolo também. Me dá tua receita. O pudim é Marilene. Veja que delícia, eu amo. Ave Maria, amo, mas odeio fazer, porque eu nunca acerto, sempre gruda na forma. Sim. Mas aí a Marilene vai me ensinar a fazer o pudim agora. A Luciene já deu tudo certo. Falar de comida, né, Mayara? Já dá fome. A Luciene explicou tudo certinho como é que era para eu fazer. Na hora da Marilene me dar a receita do pudim, ela diz assim: seria bom que você usasse leite. Se você quiser, coloque açúcar. Se você quiser, prepare numa forma. Ô, meu amor, você está mudando o gênero e o tipo de texto todinho aí. Porque se eu vou fazer uma receita, a receita tem que ser injuntiva. Ela tem que ser específica na orientação. Senão, não tem como ser um texto injuntivo. Seria bom se você misturasse, seria bom se você fizesse isso. Olha que bagunça. Não dá para fazer assim, tá bom? Cuidado com o tipo de texto. Se der opção, tipo assim, se der opção para a pessoa mudar, aí não vai ser injuntivo. Não é mais. Porque o texto injuntivo, ele tem... Agora, você poderia dizer até assim, Luciene. Faça ou com farinha de trigo ou com farinha de amêndoas. Aí é injuntivo. Porque você está dizendo, faça ou com esse ou com esse. Agora, se você disser assim, se você quiser, pegue. Para fazer esse bolo, você teria que comprar isso. Aí já não é mais. Agora é diferente de você dar a receita e você me dar 2 opções. Aí você ainda continua sendo injuntivo. O problema é quando não vem esse pedido, essa ordem. O problema é quando eu não uso o verbo no imperativo. Pegue tal coisa e misture assim. Pegou o lance? Então, só vai ser injuntivo se tiver orientação. Mesmo que seja de usar uma coisa ou outra, mas tem que ter orientação. Faça, pegue, escolha, aí vai ser o texto injuntivo. Pegou o lance? Deixa eu testar para você ver. Você vai me dizer se é o texto injuntivo ou não. Eu vou lhe ensinar, Luciana, a fazer um brigadeiro agora. Brigadeiro. Se você aí é a receita. Se você quisesse fazer um brigadeiro, era necessário que você fosse ao supermercado e escolhesse um produto que dê a liga do brigadeiro. Era necessário também que você tivesse algum tipo de chocolate. Tá injuntivo isso? Não, acho que não. Não tá.
É diferente de eu dizer, para fazer o chocolate, leve ao fogo leite condensado e achocolatado em pó. Misture com uma colher de manteiga e vá mexendo em fogo baixo até que a massa solte da panela e crie uma homogeneidade. Aí sim eu tenho um texto injuntivo, tá bom? Então ele precisa desse pedido, dessa ordem, desse desejo, para que realmente fique bom, tá bom? Vamos embora. Esse texto estava na capa de um concurso. Nele observa-se um ordenamento lógico, uma interlocução direta com o candidato ao cargo. Assim, a característica fundamental do texto instrucional, de instrução, ou injuntivo, se você preferir, é levar a pessoa que está recebendo esse texto a modificar o seu comportamento e agir de acordo com os preceitos que vieram no texto injuntivo. Eu quero orientar como a pessoa vai fazer. Eu quero orientar como ela vai se comportar diante daquilo. Aí a Marília disse que seu brigadeiro caseiro não vai ao forno. Passado, mulher, que tem como fazer brigadeiro sem ir ao forno. Sem ir no forno, nada disso. Mentira, pois eu que vou querer que você faça depois um texto injuntivo para mim, que eu nunca vi, não. Todo brigadeiro que eu faço vai ao fogo. Depois você me mostra como é que rola esse brigadeiro. Na verdade, me mostre não. Faça para mim, mande numa caixinha bem bonita. Eu vou amar. Foi falar porque quis, agora tem que fazer. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Esse tipo de texto é também chamado de injuntivo ou prescritivo. Ó, prescritivo, de prescrever. Os nomes são vários, né? Instrucional, injuntivo e prescritivo. Os três para a mesma coisa. É o mesmo nome, cada banca vai usar como ele quiser. Ah, professor, na hora do concurso eu esqueci o que é. Meu amor, leia o nome dele. Texto prescritivo. O que é? Vem de onde? De prescrever. O que é prescrever? Orientar. Texto instrucional. Na hora eu esqueci, mas tem que olhar o nome dele. Olha o nome do texto. Texto de instrução. Tá bom? O texto descritivo pode se manifestar, olha aquela dúvida, né, Mayara? O texto descritivo pode se manifestar por meio de muitos gêneros textuais. Por exemplo, um manual de instrução, quando eu compro alguma coisa, ele me ensina a instalar o manual. O manual não pode me dizer como é que eu posso fazer. O manual tem que me dar as instruções. Então, o manual é o gênero que utiliza desse tipo de texto para cumprir a função. Então, o gênero cumpre a função, que é me ensinar a instalar, e dentro desse me ensinar vai estar o tipo de texto que eu tenho que colocar nesse manual, para que fique bem adequado, tá bom? Bula de remédio, capa de uma prova de concurso, um edital, como que vai sair de Lagoa da Canoa, uma receita, tudo isso tem a cara de um texto que a gente chama de texto descritivo, tá bom? Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, o primeiro tipo é esse, descritivo, e nós vamos agora para o texto narrativo. Narrativo, tá? Vamos lá, devagarzinho, para acompanhar. Diferentemente do texto descritivo, o texto narrativo é aquele que trabalha o movimento. O outro era uma foto parada, não tinha muita coisa que acontecia, porque a obrigação era descrever. Já esse agora é aquele que trabalha o movimento. Aqui você tem ações que se prolongam de acordo com o tempo. As coisas vão acontecendo durante a historinha. Não tem como eu pintar um quadro só, porque a historinha está acontecendo. Sendo esta a característica principal, a passagem do tempo. Narrar é contar uma história, baseando-se na ótica de uma pessoa que a gente chama de narrador, que é quem conta. Este narrador conta sobre uma ou mais ações de outros personagens, ou dele mesmo, quando ele está no meio da história, numa sequência de temporal. Era uma vez um ano que fazia isso e isso. Oi, Luciana. Uma novela é uma narração, né? Qual? Uma novela. É um exemplo de narração?
Perfeito. Na novela você tem narração. Na novela você tem narração. A novela é um gênero, e para escrever esse gênero, dentro dele você usa o tipo narrativo. Perfeito. É muito mais fácil a gente notar essa historinha de tempo, porque na narração tem muito a ver com o tempo. Perfeito, Mayara. Você vai agora na narração, você vai ter enredo, você vai ter as partes da historinha, você vai ter o tempo, você vai ter que contar onde é que a historinha se passou, se começou num lugar e terminou em outro. Tem o narrador. Eu adoro quando o pedagogo utiliza muito bem narração. Quem é pedagogo sabe que criança adora esse universo de histórias, de narração, de faz de contas. E é um lugar que eu vejo com muita tranquilidade da gente perceber, da gente perceber. Chega, meu Deus. Só um instantinho, minha gente. Para quem é pedagogo, é um lugar muito massa da gente perceber essa historinha de narração, quando vai contar a historinha para a criança. A gente começa as historinhas geralmente para a criança, para ela perceber esse negócio de tempo, a historinha para a criança começa assim: era uma vez, era quando, no passado, era. Aí eu conto a historinha toda e no final eu digo o quê? E foram felizes para sempre, já para o futuro. Para mim é muito bonito de ensinar a criança essa noção de tempo. Quando a gente conta historinha para o filho, como a Mayara disse aqui, a Clédia, né? Quando a gente ouve uma radionovela, por exemplo. Então, é muito forte para quem é criança quando a gente conta uma narração, porque ela consegue imaginar esse era uma vez, aí eu não tinha contado nada ainda, aí eu começo a colocar os personagens ali. Esses personagens começam a passar por uma historinha. Essa historinha que começa a se passar vai ter um ponto mais alto do enredo, que chama de clímax, um problema que vai acontecer. E lá no final vai ter um desfecho. E no final eles vão ser felizes. Então, saiu do passado e foi para o futuro, de acordo com como a historinha foi se passando. Pegaram o lance, minha gente? Tranquilo? Só um instantinho, viu, minha gente? Tem outra, eu não sei se aqui deve ter pedagogos, não? Alguém de vocês é pedagogo, minha gente? Eu não sei quais são os cursos de vocês, mas Luciene, Marilene, Mayara Letras, ela acabou de comentar comigo. Tem alguém aqui que é pedagogo? Clédia, não? Tem alguém que está com perfil de educação? Eu fiz com pedagogia. Você fez pedagogia, né? Eu adoro, por exemplo, dar aula de português para os alunos de ensino fundamental com contos dos irmãos Grimm. Não sei se vocês já ouviram falar das versões de contos dos irmãos Grimm. Perfeito para você conseguir entender essa pegada de pedagogia. Eu adoro contar a história da Rapunzel, por exemplo, como narração. Não sei se vocês conhecem a versão original dos irmãos Grimm. Porque todas essas histórias que a gente conta para a criança hoje, elas foram uma versão modificada pela Disney, né? Para criar os desenhos, para criar os filmes, foram adaptações para a gente poder contar nas escolas. Mas eu não sei se vocês estão assistindo a aula, sabem que toda historinha clássica que a gente ouve falar, ela não é original. A não ser que você tenha tido contato com a versão original dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm são dois irmãos ingleses que escreveram a maioria das historinhas: Branca de Neve, Sete Anões, Rapunzel, Os Três Porquinhos, João e Maria. Eles que escreveram essas histórias. E elas foram escritas não fofinhas como a gente conhece. Alguém que já ouviu falar dos irmãos Grimm, minha gente? É legal vocês saberem disso, viu? De vez em outra cai um textinho dos irmãos Grimm em prova de concurso. Ninguém nunca ouviu falar, minha gente? Eu nunca ouvi falar, não, mas agora eu ouvi. Mayara, Luciane, o que a gente conta para as crianças é uma versão americanizada. Por quê? Porque eles eram muito pesadas as histórias. Quando os irmãos Grimm escreveram essas histórias, eles não escreveram as histórias para serem fofinhas. Eles escreveram para assustar crianças, para que as crianças não repetissem o comportamento dos personagens. E aí assustava as crianças, eram coisas macabras que aconteciam.
Com o passar do tempo, a Disney mudou os desenhos, mudou as histórias, para que pudessem ser contadas para a criança e não assustar. Então, nenhuma das versões que a gente conhece é original. Quem gosta de literatura, compra até os livros para conhecer a história original. Eu fiquei tão vamos mudar um pouquinho o foco da aula, que é importante a gente aprender também essas coisas para conseguir interpretar texto. Eu não sei se já ouviram, por exemplo, a história da Rapunzel, dos irmãos Grimm. Alguém já ouviu falar na versão original da Rapunzel? A Rapunzel engravidou. Tu acredita? A Rapunzel tem encontros secretos com o príncipe durante a noite. Olha que você vai contar isso para uma criança. Que acontecia vucu-vucu, para não dizer outra coisa, no castelo que a Rapunzel estava presa. Vucu-vucu. Babado. Deixa eu contar para vocês. Vamos aproveitar que a gente está aqui, né? Para vocês entenderem essa história da narração. Para você entender bem essa história da narração. Só um instantinho, viu, minha gente? Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês entenderem bem como é que se dá esse processo de narração. Acho que eu consegui. Deixa eu parar aqui de espelhar. Onde é que eu paro aqui? Vocês vão ficar chocados com a historinha da Rapunzel, viu, minha gente? Passados. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem e entenderem direitinho como é que acontece a narração. Olhe, chega, meu Deus, não é esse não. Deixa eu. Eita, aqui. Cadê? Onde é que eu abri aqui? Rapunzel. Aqui. Ó a história da Rapunzel. Era uma vez um casal. Ó o tempo, ó o enredo, os personagens, as partes, como acontecem. Olha a história, viu? Era uma vez um casal que há muito tempo desejava inutilmente ter um filho. Os anos se passavam e seus sonhos não se realizavam. Afinal, um belo dia, a mulher percebeu que Deus ouviu as suas preces. Ela ia ter uma criança. Então, esse casal que sonhava muito, muito, muito em ter um filho e nunca teve, de uma hora para outra, Deus ouviu os clamores desse casal e ela ia ter um filho. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa desse casal, era possível ver no quintal vizinho um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais belas, viçosas hortaliças. Mas entre essa janela e esse muro, no fundo do quintal da casa desse casal, tinha um muro altíssimo que ninguém no mundo se atrevia a escalar. E por que ninguém queria pular esse muro? Porque era propriedade de uma feiticeira muito temida e muito poderosa. E a mulher olhando lá para essas hortaliças, para essas verduras, para essas flores lindas que tinha no jardim. A mulher olhando lá da janelinha dela. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um cantinho cheio dos mais belos pés de rabanete que a mulher jamais imaginara existir. E ela olhando pelo murinho no fundo da casa dela, a buchuda. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que a mulher, na hora, quis comer o rabanete. E ela sentiu um enorme desejo de comer aquele rabanete grande e bonito que estava lá no quintal da casa da bruxa. Olha o babado, viu, minha gente? A cada dia, seu desejo aumentava mais e mais, mas ela sabia que não tinha como conseguir o que queria, e foi por isso ficando muito triste, abatida e com um aspecto doentio, até que um dia o marido dela disse, pelo amor de Deus, essa mulher vai perder o filho, essa mulher vai morrer de tristeza, o que é que eu faço? Eu não posso deixar a minha mulher morrer. Eu tenho que conseguir esses rabanetes, custe o que custar. Olha a narração, minha gente, crescendo a história, sendo apresentada, os personagens. Ao anoitecer, ele encontrou uma escada no muro, pulou para o quintal vizinho da bruxa, arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher mais que depressa.
Ela preparou uma salada e comeu imediatamente. A mulher comeu. Deliciada. Ela estava deliciada. Essa mulher ficou realizada, deliciada. Ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte seu desejo de comer rabanete ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu que ia de novo buscar mais um pouco de rabanete. Quando chegou de noite, ele pulou de novo o muro, mas mal pisou no chão do outro lado, levou um tremendo susto. Lá de pé, no muro, diante dele, estava a feiticeira. Estava a feiticeira. A mulher bem com o bracinho cruzado aqui, olha. Ai, otarão! Pensou que ia me roubar de novo? A feiticeira disse. Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão para roubar meus rabanetes? Perguntou ela com o olho chispando de raiva. Vai ver só o que te espera. Aí ele disse, ó, tenha piedade, tenha muita piedade. Ele implorou, tenha piedade. Ó, tenha piedade, implorou o homem. Só fiz isso porque fui obrigado. Minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comer, mas tanta vontade, que na certa vai morrer se eu não levar alguns desses rabanetes. A feiticeira se acalmou e disse, se é assim como você diz, deixa você levar quantos rabanetes você quiser. Se é assim que você quer, deixa você levar quantos sabonetes quiser. Mas com uma condição. Você vai me dar a criança que a sua mulher vai ter. Eu cuidarei dela como se fosse a minha própria mãe, como se fosse a mãe dela, e nada lhe faltará. Ou então eu vou matar você e a sua mulher com feitiço. O homem estava tão apavorado, que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era uma menina linda. A feiticeira surgiu no mesmo instante, deu à criança o nome de Rapunzel e a levou embora. Rapunzel cresceu e se tornou a mais linda criança sobre o sol. Quando fez 12 anos, a feiticeira trancou a Rapunzel para os pais dela nunca mais acharem ela no alto de uma torre no meio de uma floresta. Essa torre não tinha escada nem porta, apenas uma janelinha no lugar mais alto. Quando a bruxa desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. Babado, viu? Babado. Mas assistiu com o mesmo filme, Marilene? Será que é a mesma história? Vamos ver. Rapunzel tinha magníficos cabelos. A Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, fino como fios de ouro. Quando ela ouvia o chamado da bruxa, ela abria a janela, desenrolava as tranças e jogava para fora. As tranças caíam 20 metros abaixo e por elas a feiticeira subia, ela ia escalando pelos cabelos. Alguns anos depois, o filho do rei, que nem tinha aparecido na história, olha como é a narração, como é a interpretação. Já surgiu agora o filho do rei. Ele estava cavalgando pela floresta e passou pela torre. Ele ouviu um canto tão bonito que parou encantado. Rapunzel, para espantar a solidão, cantava durante as tardes com a sua doce voz. Imediatamente, o príncipe quis subir. Procurou uma porta por toda parte, mas não encontrou. Inconformado, ele voltou para casa. Mas um maravilhoso canto tocara seu coração de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias. Ele começou a ir para a floresta, querendo ouvir outra vez. Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo suas tranças. E viu que a feiticeira subiu pelas tranças. Aí o príncipe pensou, é por essa escada pela qual se sobe? Pois eu vou tentar a sorte. No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e bem embaixo da janelinha gritou, Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. As tranças caíram pela janela abaixo e ele subiu. Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura. Ó, o príncipe já dentro da casa da Rapunzel. Ó que diferença da história que a gente ouve, né? O príncipe ficou chocado. Mas ele falou com doçura e contou como seu coração tinha ficado transformado desde que a ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse.
Rapunzel foi se acalmando e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo. E ela pensou, ele é 1000 vezes preferível àquela velha. Olha para Rapunzel como era maldosa. O príncipe pediu casamento, ela disse, oxi, melhor do que estar recebendo essa velha coroca que é a bruxa, esse príncipe é 1000 vezes melhor que ela. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu, sim, eu quero ir com você, mas não sei como descer. Olha como a Rapunzel era maquiavélica, né, minha gente? Então, sempre que você vier me ver, traga uma tirinha de seda. Com essa tirinha de seda, eu vou traçar uma escada e quando ficar pronto, eu desço e você me leva no seu cavalo. Olha que Rapunzel safadinha, minha gente. Você está achando essa Rapunzel muito esperta, safadinha, não? Eu tô achando. Me leve com você. Tô achando ela bem safadinha. Aí a história foi. E assim foi. Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite. Toda noite ele ia para casa dela, lá no teto da torre, porque a velha costumava vir durante o dia. Assim foi, a feiticeira de nada desconfiava. Até que um dia Rapunzel, sem querer, perguntou a ela: diga-me, senhora, como é que você demora tanto para subir, enquanto o filho do rei chega aqui no instantinho? Aí a bruxa ficou chocada. Ah, menina ruim, sua safada, gritou a feiticeira. Pensei que tinha isolado você do mundo e você me enganando, sua safada. Na fúria, ela agarrou Rapunzel pelos cabelos, esbufetou-a, pei na cara dela. Depois, com a outra mão, pegou uma tesoura e creco, 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 cortou as belas tranças, jogando as tranças da Rapunzel no chão. Olha que baixaria. Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e abandonou-a ali, para que sofresse e passasse todo tipo de fome e privação, a bichinha da Rapunzel no deserto, de cabelo cortado. Na tarde do mesmo dia que Rapunzel foi expulsa, a feiticeira pegou o cabelo da Rapunzel que ela tinha cortado, botou nos ganchos da janela e ficou esperando. Quando o príncipe veio e chamou, Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo as tuas tranças, ela deixou as tranças caírem para fora e ficou esperando. Aí o príncipe escalou. Quando ele chegou, não encontrou a Rapunzel, mas a terrível feiticeira. Com um olhar de muito ódio, ela gritou, zombeteira. Você veio buscar. Você veio buscar as linda vizinha, pois ela não está mais no ninho. Ela não está mais no ninho, nem canta mais. O gato apanhou-a, levou-a e agora vai arranhar os seus olhos. Nunca mais você verá Rapunzel. Ela está perdida para você. Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si e, em seu desespero, se atirou pela janela. Pá! Pulou de lá da janela, desesperado. Só que ele não morreu, mas olha que história macabra para você contar para uma criança. Ele caiu com os olhos finhados e cravados sobre espinhos, e esses espinhos furaram seu olho e ele ficou cego. Desesperado, ele ficou perambulando cego e sangrando pela floresta, alimentando-se apenas de frutos e raízes, sem fazer outra coisa que se lamentar e chorar a perda da sua amada. Passaram-se anos ao tempo da narração. Por isso que na narração não é descritiva, minha gente. Porque você tem elementos acontecendo. O tempo está mudando na narração. Olha o que a história já conta agora. Passaram-se anos. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto no qual Rapunzel vivia, na maior tristeza, com seus filhos gêmeos, a Rapunzel com seus filhos gêmeos. Então não era mais princesa. Será que ela furou com o príncipe na torre, que já tinha 2 filhos? Um menino e uma menina que haviam nascido ali. Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção da Rapunzel. Assim que chegou perto, ela logo o reconheceu e se atirou em seus braços a chorar.
Duas das lágrimas do olho da Rapunzel caíram no olho do príncipe e no mesmo instante ele recuperou a visão e ficou enxergando tão bem quanto antes. Então o príncipe levou Rapunzel e as crianças para seu reino, onde foram recebidos com grande alegria e ali viveram felizes e contentes para sempre. Essa é a característica da narração. E essa é a história original da Rapunzel. Não sei se vocês já conheciam. Todas as histórias que a gente conhece, elas foram criadas pelos irmãos Grimm e depois que a Disney mudou para ficar mais fofinho. Mulher, tu amou uma tragédia dessa, Mayara? Tu amou uma tragédia dessa, Ave Maria, para Mayara. Mulher, não ame não uma tragédia dessa, não. Qual é o lance, minha gente? Isso é uma narração. Olha como é diferente de um texto descritivo. O texto descritivo está descrevendo. Aqui não, você tem partes da história, você tem elementos, você tem personagens, você tem um enredo, uma historinha que aconteceu. Essas são o que a gente chama de características da tipologia. É um tipo de texto diferente do descritivo. É uma marca extremamente profunda do texto narrativo. Só para finalizar, a gente vai terminar só um restinho que falta aqui, porque o restante já vai ser mais questões que eu vou deixar para a aula da semana que vem, tá bom? Vamos lá, deixa eu só espelhar aqui de novo. Chega, meu Deus, cadê? Tá aparecendo para vocês ainda não, né? Deixa eu ver aqui. Só para finalizar, porque já está ficando cansativo a gente fechar só nesse texto narrativo, então esse texto narrativo é aquele que trabalha os movimentos, as ações se prolongam no tempo, sendo esta a principal característica, esse tempo. Narrar é contar uma história, baseando-se na ótica de um narrador que conta sobre um ou mais ações de personagens numa sequência de tempo que acontece em um lugar. Essa história pode ser imaginária, uma ficção, ou pode ser uma narração de alguma coisa que realmente aconteceu. Ela pode ser contada por alguém que é o pivô dessa história, ou ela pode ser contada por alguém que testemunhou. Então, você tem narrador que só observou, tem narrador que participou. Quando há um narrador personagem, há verbos e pronomes em primeira pessoa, porque eu estou contando uma narração na qual eu participei. Mas, às vezes, quem conta é outra pessoa, quem está vendo de longe. Muitas vezes, quando o autor de um texto quer considerar um problema relevante na sociedade, ele parte de um fato, narra uma pequena história, e a partir daí pode fazer suas considerações. Então, a primeira parte do texto seria narrativo, que é o fato que ele está contando, e depois, se tiver opinião, que não é mais historinha, já é opinião, a gente já tem outro tipo de texto, que é a dissertação. Então, hoje a gente vai fechar nessas ideias, para não ficar muito conteúdo, a gente vai fechar nessas ideias. Qual é a primeira ideia? A ideia do texto descritivo e depois a ideia do texto narrativo. Texto descritivo, descrever de maneira muito objetiva, é quase uma paisagem que eu estou descrevendo. O narrativo vai ter outros elementos, que é essa historinha, esse clímax, esse enredo, tá bom? Aí a gente vai parar por aqui. O restante da apostila continua, porque já são questões. Eu vou pedir para quarta-feira vocês já terem tentado responder essas questões, estão vendo aqui, que eu coloquei, e já dar uma lidinha no material de dissertação, para que a gente possa fazer só as correções dessas questões na quarta-feira da semana que vem, tá bom? Então, para fechar hoje, deixar bem amarradinho, a gente viu a dissertação e a narração, e na quarta-feira que vem a gente continua com essa mesma apostila para responder as questões e já começar com a continuação de interpretação de texto, tá bom? Coloquem, por favor, aqui do lado o nome de vocês para registrar a frequência. Quem está presente, coloca presente, para o pessoal registrar a frequência e a gente continua na próxima quarta-feira, tá bom? Então, todos um bom final de semana. Eu aguardo vocês na quarta-feira que vem, beleza?